Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Na Berlinda. Eu sou Nubem Bonfim e ao meu lado o jornalista Wilker Lima. Tudo bem, Wilker? Tudo bem, Nubem. O nosso convidado de hoje nasceu no bairro Industrial. É filho de um servidor público municipal e de uma dona de casa. Ele se formou em História pela Universidade Federal de Sergipe. Foi coordenador geral do Sindiprev por 3 mandatos. Foi tesoureiro da CUT e está no seu 2º mandato de vereador. No primeiro, onde ele concorreu em 2016, obteve 4.428 votos. Em 2020, ele se reelegeu com 3.337 votos. Isaac Silveira, você está na Berlinda. Primeiramente, eu quero agradecê-lo por ter aceitado o nosso convite e lembrá-lo que você pode declinar de responder uma de nossas perguntas, caso se sinta desconfortável ou constrangido. Mas eu quero adverti-lo que nós vamos insistir em perguntá-lo. Tudo bem? Tudo bem, Nubem Bonfim, tudo bem, Wilker Lima, é uma satisfação. É a primeira vez que é uma satisfação estar na Berlinda, mas a gente está aqui para poder dialogar com tranquilidade, com muita sinceridade. Modéstia à parte, é um pouco o meu perfil, eu tenho um costume de enfrentar os temas com muita realidade, eu não costumo florear muito. Eu, quando era ainda estudante, eu não admirava os políticos que tergiversavam, que desconversavam para responder às questões de jornalismo, de adversário. E meu pai ele faleceu, ele era presbiteriano. E era um homem sanguíneo, um homem de muita veemência no que falava. Então, eu adquiri muito essa admiração pelo meu pai. Então, acho que a briga aqui vai ser boa. Com certeza. Você se sente um vereador que nasceu e foi forjado no movimento sindical, ou você obteve, né, esse desejo de disputar um mandato na Câmara por conta do movimento do próprio sindicato da sua categoria, do Sindiprev? Veja, Nubem, a vida no movimento sindical ela é muito sedutora, porque o sindicalismo vive das contradições do poder. Contradição do capitalismo ou dos modelos econômicos. Quando eu ingressei no INSS, eu também, concomitantemente, havia passado no vestibular de História, que é um curso muito farto nas discussões ideológicas, e logo cedo me aproximei das teorias mais de esquerda, marxismo, leninismo, um pouco do Trotsky, né? Um pouco de Bakunin, fomos lendo essas questões. Sim. Mas me impressionei muito com o Manifesto Comunista, que é os marxistas chamam de vulgarização do conhecimento da ideia socialista, que é a ideia de que a injustiça não pode se perpetuar. Então, Karl Marx dá uma chacoalhada na classe trabalhadora com uma linguagem bem simples. E eu fui tocado por esse escrito. Mas fui tocado também por uma obra de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Sim. Uma obra que mexeu muito comigo e me fez pensar que a vida não pode ser apenas da injustiça, né? Você precisa se levantar contra. E tomei essa decisão de ser um presbiteriano, portanto, um calvinista. Sim. E a tese dos calvinistas é que somente o trabalho traz a riqueza. E a turma até brincava muito na universidade que eu era um calvinista socialista. Mas não existe isso, como é que pode e tal? E passei, então, a decidir que Deus, para mim, e Jesus, eu não abria mão da minha fé, mas também acreditava que na fé estava o conteúdo a seiva, a lenha para formar vamos chamar assim, um revolucionário a partir da concepção de mudar a realidade ruim, né, que você está vivendo. Então, o sindicato foi me absorvendo e a gente passou mais de 20 anos sem pensar em candidatura. Lembrado por alguns, um nome modéstia à parte, bem quisto, numa categoria de mais de 3.000 filiados. Quando eu entrei no sindicato, tinha 1.700.
nós aumentamos em quase o dobro os filiados. O sindicato com muita volúpia, muita intensidade. Greve de 94, quando, na época Fernando Henrique Cardoso, mais de 100 dias de greve. Corte de salário, 2 salários Aquele cortados. período também da privatização das teles, Tudo né? isso. Então a gente enfrentou isso, o sindicato pagou salário, revertemos a justiça. Foi um momento ímpar na história da classe trabalhadora, com muito sofrimento, mas com muita reação. Então tudo isso me... E tudo na vida tem um limite, tem um tempo. E aí os companheiros, os amigos, chegou o seu momento de fazer um voo diferente. A perpetuação no poder é muito perigosa. Você ficar presidente do sindicato a vida toda, daqui a pouco parece um sindicato cartorial, você é o dono do sindicato. Eu sempre quis me livrar disso. E nós partimos para a candidatura 90 em 2016, apoiando o Edivaldo Nogueira, que estava alijado do poder, que já estava fora do mandato, e o então governador Jacques não o queria como candidato, queria Zezinho Sobral, todo mundo lembra muito bem dessa história, e eu fui a primeira modesta liderança, mas com volume de apoio muito grande, a apoiar Edivaldo Nogueira para sua pré-candidatura do prefeito. Isso na sua primeira candidatura também. 2016. Você era do PCdoB. Me filiei ao PCdoB, dizendo que ele merecia voltar a ser prefeito de Aracaju. E Edivaldo saiu bem e nós ganhamos a eleição. E daí começou a nossa história de amor e ódio até hoje, eu e Edivaldo Nogueira. O eleitor aracajuano, ele se pergunta onde foi o ponto, né, de cisão entre o relacionamento político do vereador Isaac com Edivaldo Nogueira. Está batendo de frente com o prefeito e sem medir consequências. Não, essa é a minha postura e você vai e se reelege. O que foi que faltou de Edivaldo que Isaac observou e a partir daí você mudou sua postura? Eu sempre me questionei por que a classe política subvertia o discurso no transcorrer do exercício do mandato. Era muito comum você ver deputados federais fazer uma defesa de uma tese e um ano depois ele começar a dizer que não era bem assim. E eu me policiei muito sobre isso. O Edivaldo Nogueira assinou alguns documentos. Assinou com o Sindipem em 2016 a defesa do piso salarial. Edivaldo se reuniu com os agentes de saúde de Edemias e disse que iria pagar o piso dos agentes de saúde de Edemias. Ou seja, Edivaldo se reuniu com todas as classes, com a CUT, até no Sindiprev ele esteve lá, que era o Sindicato Federal, reassumindo os compromissos dele. Então, eu não fiz um culto à personalidade, eu não elegi o nome Edivaldo Nogueira, o ex-prefeito. Eu tinha entrado numa campanha para estar ao lado de alguém que tinha compromisso com a classe trabalhadora confirmado. Não são teses etéreas, divergentes, que você não. Edivaldo disse, eu vou pagar o piso dos professores. Assim que ele assume, a primeira coisa que ele faz é não receber nenhum sindicato. Então, quem mudou não foi você, foi Edivaldo. Claro que não ia fazer isso. Edivaldo não recebeu, até hoje, escute bem, vamos fazer 7 anos de mandato, ele não recebeu um sindicato sequer. Nenhum dos médicos. Foi a primeira tese enfrentada lá na Câmara. Isaac, você estava no sindicato porque havia compromissos firmados. Sim. E eu passei de 2016, 2017, até 2021, dizendo para ele que ele havia assumido compromisso, que ele precisava cumprir esses compromissos. E ele me dizia, Isaac, eu peguei a prefeitura endividada. João deixou quase 500 milhões de dívida. Não, 800 mil de dívida. Só com folha e tal, e tal. Meu Deus, eu fui esperando as contas se ajustarem. Depois ele mandou os orçamentos para a Câmara, dizendo que as contas já estavam praticamente liquidadas, as empresas que tinham para receber, salários atrasados. Eu falei, pô, então agora é hora de executar. Sim. Então, 2017, 18, 19, chegou a hora. Edivaldo passou os 4 anos, não deu um reajuste e continuou sem receber as categorias. Eu, então, fui para vamos ver. Bom, então chegou a hora de você cumprir isso já na reeleição com os agentes de saúde. Ele disse, eu vou cumprir. Eu sou a favor do piso e eu tenho esse compromisso com os agentes de saúde
Já conversei com o Jefferson Passos e com Vanesca. Ela não concorda, mas eu vou convencê-la e eu vou pagar o piso dos agentes de saúde e anemia, porque é uma verba federal e tal. Fiquei muito feliz. Posso avisar os agentes de saúde e anemia? Não, agora não, deixa eu terminar de resolver. Ganha a eleição, se reelege, vem a pandemia. Divaldo, o piso? Não, agora não. Pandemia, caiu a arrecadação, tudo bem. Acaba a pandemia, agora em 2020, final de 2021, 2022, fui lá, disse, olha, a categoria está me cobrando, que eu falei isso na campanha, eu não quero ficar desmoralizado. Falou o quê? Falei que você tinha tido um compromisso conosco de estabelecer o piso. Eu disse isso, você estava no Corolla, saindo do loteamento Rosa do Sol, fomos fazer uma fiscalização, contei a história do dinheiro, disse, não, eu não falei isso não. Você estava frente a outros vereadores, se você não falou, falou. Ele disse, eu não falei isso não, disse, falou, e ficou os dois, ponto. Dali para frente, nossas relações de respeitabilidade, de consideração foi rompido. O cristal foi rachado. Porque ou eu estava mentindo ou ele estava mentindo. Sim. E eu não estava mentindo. Até porque eu não teria nenhum nexo de dizer uma categoria que haveria um pagamento de um piso, seria de uma responsabilidade colossal. Então eu disse, olha, então assim não dá. E passamos a nos enfrentar nas fragilidades que ele tinha, que às vezes a gente faz que não vê para ver se o mandato não cria maiores problemas. Então, passamos agora a expor todas as fragilidades, né, que tem o mandato dele, e a saúde é o seu gargalo histórico. Ele nunca conseguiu fazer uma boa gestão na saúde, todo mundo sabe disso. Qual a nota que você daria para a gestão de Edivaldo Nogueira? No geral, Sim. nota 6, porque em volume de obras ele é abundante. Sim. André Moura ajudou muito, foram quase 400 milhões em recursos. Agora, quando você vai para serviços, saúde, educação, trânsito, mobilidade, é um fracasso. Na educação ainda é regular. Agora, quando chega na saúde, é uma das piores do Brasil. Não tenha dúvida, não. Se você for a unidade básica de saúde, a regra é o contrário. Quase nada tem. Não tem exames, ultrassom, ressonância. Tem mais de 30 mil pessoas na fila esperando uma ultrassonografia. Vereador, bem-vindo novamente. Obrigado. À Nova Avenida. Por você fazer parte da Comissão de Saúde, não será que isso também gerou uma certa indisposição do prefeito atual, sabendo que você é defensor da classe? Veja, primeiro, quando eu fui reeleito agora presidente da Comissão de Saúde. Primeira vez que eu fui eleito, eu não imaginava que nós íamos entrar nesses intempéries, nessas tempestades. E agora eu fui reeleito contra a vontade dele. Inclusive, a eleição do atual presidente da Câmara, Ricardo Vasconcelos, também foi contra a vontade dele. Quem era o candidato dele? Era Bittencourt. Não oficial, mas era Bittencourt. Mas ele não conseguiu articular para fazer isso, nós trabalhamos contra e conseguimos vencer. Tem isso mesmo na garganta. Mas Ricardo faz uma gestão muito, muito, muito ordeira, muito harmônica. Eu nunca quis conturbar o processo administrativo. Eu sem demagogia, a gente quer que as coisas andem bem. Sim. Se você for os gargalos de trânsito que tem em Aracaju, eles continuam o mesmo de 6 anos atrás. Jabutiana, vai para lá. Eu moro lá, passei a morar tem 1 ano e pouco lá na Jabutiana. Você quer sair da Jabutiana, pode ter tempo para você sair. Ele não conseguiu abrir uma via de escoamento do trânsito ali. Sim. Saindo ali de perto da Pio Décimo, não nada disso. Então, não há uma ação no trânsito mais contundente. Hermes Fontes, até agora se mostrou um fracasso. Não inaugurou, gastou um volume substancial de recursos e ninguém sabe quando é que vai inaugurar. Já prometeu várias datas, não consegue inaugurar. E ainda continua... Porque ele está com medo de inaugurar e alguém morrer. Sim. Porque ele foi imitar um modelo do Sudeste que aqui tem dificuldade. É um processo muito lento, você parar descer do ônibus, do transporte público, no meio de uma via, onde se você direciona do lado direito, um ônibus vem no sentido, do lado esquerdo, um outro sentido. Até que você cria educação no trânsito, para o pedestre ter esse tempo. E o motorista também respeitar o pedestre, o risco de morte é iminente. E nós dissemos isso para ele. Aracaju não é Curitiba. Exatamente.
E o transporte ruim, os ônibus nem tem freio, meu amigo. Os ônibus carcomidos velhos é horríveis. São horríveis. Eu disse para o Alberto isso lá do Cetrans o tempo todo. Aí, veja, então, os gargalos não melhoraram. Ah, mas foi feita uma obra legal, está duplicando a ponte. Ele é ruim nisso, não. Porque isso dá voto. Sim. O que dá voto são obras. Por isso que ele é avaliado como bom administrador. A Insub é a parte mais bonita do pavão. São as penas brilhosas. Aracaju é uma cidade limpa, via de regra. As poldagens são razoavelmente feitas. Mas eu repito, quando você vai para a educação, tem crianças do ensino fundamental, terminando o ensino fundamental, meu caro Wilker, que não sabe ler. Quinta série. Não sabe ler. E nesse jogo da história do Fundeb, e você tem uma relação ali promíscua, sabe? Uhum. De captação de recursos. Eu disse uma vez para ele, Edivaldo, o que é que impede você ir a Sobral? Que Sobral é referência no Brasil e uma das melhores referências do mundo. O que é que custa eu ter humildade de ir na cidade que tem o melhor índice educacional do Brasil, na cidade do Nordeste? Aqui no Ceará. Né? Será que Sobral é mais rica do que Aracaju? Não é. Não. Aí ele disse, não, essa história de Sobral é muita firula e tal. Como? Aprovação extraordinária, prêmios da Unicef, prêmio de tudo da ONU. Esqueça Ciro. E olha que ele se filiou para o PDT depois. Mas não foi. Retirou a secretária Cecília. Trata como se fosse uma pária. Alguém que não pode ser. Desprezou a moça. Bem feito. Fez o jogo dele, está pagando o preço. Colocou agora um rapaz muito dedicado, agora me falou o nome dele, Fábio. Muito dedicado, teve na Câmara, muito educado, filho de uma classe pobre e tal. Mas a estrutura é a mesma. E colocou, porque Edivaldo tem essa coisa extraordinária, ele sempre coloca um bode na sala. Aí colocou agora uma moça chamada Daisy, que é de uma incompetência, que eu não vou usar a expressão cavalar, para não dizer que eu estou atingindo a mulher. Mas é de uma incompetência jamais vista no mundo que eu já vi. Ela cobra dos diretores das escolas que mandem por escrito os ofícios. Em pleno século XXI. Na era da tecnologia, se ainda mandar, é escrito. olha, nós vamos precisar comprar giz, tal e tal. Elas, não, manda por escrito, em 2 dias. Não anda, meu amigo. Não. Agora, quando eu falar, o podcast obviamente vai ficar gravado. Sim, vai ao ar. Eu vou fazer igual o apóstolo Paulo fez no livro de Atos. Ele pregou numa cidade chamada Bereia. Enquanto ele ia falando, ele já era famoso. Os cristãos iam verificando se aquilo que ele falava sobre o Velho Testamento era verdade. Eu faço respeitosamente o desafio aos meus caros interlocutores. Vá ver se é verdade. Vá à unidade básica de saúde e pergunte como é que você faz para fazer uma consulta com o neuropediatra. Sabe qual é a resposta? Não tem. Não tem. Ainda existem as filas prolongadas Meu Deus! à espera de uma consulta. Não, cabeça e pescoço, não tem. Contratualizou com alguma empresa privada? Não contratualizou. E a questão da medicina, da telemedicina que ele implantou, divulgou, Que é a menina não dos reduziu, olhos, né, dele, né? não reduziu a fila. Olha, veja, Edivaldo Nogueira ele é midiático. Ele aprendeu que aquela frase que é de Gaulle, que a mentira contada várias vezes, torna verdade. Não tem medicina, telemedicina nenhuma. Não está funcionando. Você sabe como é que as pessoas sabem se o exame foi liberado ou não? Tem que ir todos os dias à unidade básica de saúde. Que absurdo. Porque não existe o sistema. E se você não for na semana, você perde a consulta. Eu fui ao Hospital São José, chama de absenteísmo. Estou falando, vocês sabem, mas só para explicar quem está nos ouvindo. As pessoas não vão, perdem. O São José tem diversas especialidades que fica com a vacância, com uma vaga, só porque não tem pessoas Para ser atendido. para serem atendidas.
porque não foram avisadas dos exames. Que absurdo. Então, Você acha que falta pobre... de comunicação Olha isso lá com a na Câmara. sociedade. Pobre Tivesse uma não gestão perde... compartilhada na saúde, né? Pobre não perde consulta especializada. Sabe por quê? Ele não pode pagar. Eu encontrei uma senhora fazendo uma cirurgia de menisco lá no Hospital São José. Só que legal, você está fazendo uma cirurgia aqui, fiscalizando. Ela disse assim, eu estou há 2 anos e meio esperando essa cirurgia. Eu perguntei à irmã, por que isso? Ela disse, faz favor. Mostrou 2 salas vazias. Essas 2 salas passam semanas sem ninguém vir. E a prefeitura, como contratou a Luísa, os leitos, tem que pagar por mês. Porque o leito está à espera de paciente. Eles não regulam. E quando regulam, não avisam. Eu estou falando de coisas triviais, é de uma incompetência que, se fosse para entrar no julgamento sério das instituições que deveriam cobrar e muitas vezes se furtam ao seu dever, já ter tido intervenção na saúde de Aracaju há muito tempo. O senhor está se referindo ao Ministério Público? Ministério Público, Tribunal de Contas. Sabe por quê? Olha, você aceitar que uma cirurgia de urgência de próstata leve 2 anos para acontecer, O paciente já morreu. muitos morrem, muitos. E eu provei a secretária, Vanessa. Ela disse há 4 anos atrás, quase 4 anos atrás, que estava pensando como é que ia fazer para contratualizar mais chamado de imagem, né? Ressonância, ultrassom e tudo isso. Colonoscopia. Colonoscopia, esqueça. Você não vai fazer. Vai juntar o dinheiro para pagar e não é barato. Nós estamos pensando sobre isso, não contratualizou, não criou um setor de imagens. Aí é o seguinte, você vai primeiro para a unidade básica de saúde, um clínico geral lhe atende. Aí ele encaminha para um especialista. Aí não demora. Você fala, pô, que bom, eu já estou indo com o meu oftalmologista. Chega lá e ele diz, olha, tem que fazer esses exames aqui, eu não faço aqui, porque não tem equipamento. Aí passa. Cadê o exame? Aí lá vai 1 mês, 2, 3. Passa 6 meses, 8 meses eu volto. Quando eu volto, ele diz, eu não posso mais aceitar esse exame. Porque eu não sei se o seu quadro dá mais... Do tempo depois que foi feito o exame. Se o seu quadro é mais o mesmo. Um princípio básico da administração pública, que está na Constituição, o princípio da eficiência. Exatamente. Então, em Aracaju, a saúde não produz bons frutos. Se você abrir a grande mídia, logo cedo está a secretária falando sobre vacinação. É ruim, não, é bom. Agora, entre nos canais, no YouTube, e veja todas as matérias. Veja se é falado em outro assunto. Como estão as consultas especializadas. São filas que você pensar, pediatria, ginecologia, pelo amor de Deus. Está sendo feito agora um mutirão para a parte oftalmológica, que tem uma multidão de pessoas. Eu digo isso com muita dor no meu coração, sabe? Você se arrepende de ter apoiado e votado em Edivaldo para a reeleição? Sabe que você está me fazendo uma pergunta, a pergunta mais difícil da minha vida é essa. Porque eu não sei quem viria, entendeu? Mas eu não esperava que a vaidade fosse maior do que a capacidade de administrar. Porque, na verdade, o que está em curso aí é um processo de egomaníaco. Esse ego inflado não faz ver os pés do pavão. Olha, Ferrari é um grande administrador, eu gosto muito de Ferrari. O volume de obra que ele consegue implementar, algumas com menos qualidade, outras com maiores qualidade, mas você vê que a Imurba é um poço de atividades. Sim. Mas quando você vai, vou repetir, para a saúde, você sabe que ele está dando errado há muito tempo. Ele não muda o corpo administrativo. Ele disse agora numa conferência de saúde que Vanesca era a melhor secretária que ele teve na história como prefeito. Ele foi prefeito 4 vezes. Eu disse, meu Deus, então ou eu estou sem sanidade nenhuma, deveria estar no centro de recuperação, que a gente chamava de hospício. Sabe aquele livro Alienista? Sim. Que ele achou que todo mundo era louco, só ele era ação, depois ele se trancou? Ou eu ou ele somos o alienista. Porque
Vá a uma unidade, eu repito, vá a uma unidade básica de saúde. Boa pauta, viu? Vá ao cirurgia. Pergunte a doutor Hilton, a equipe nova que botou cirurgia para funcionar. O cirurgia hoje é um escândalo de beleza. Mas sabe por que foi? Sim. Porque acabou a gestão da prefeitura com cirurgia. Quem geria o contrato era o município. Nas crises, chega para o povo, servidores, trabalhadores sem ter salário, passando necessidade. Eu tive lá várias vezes. Fui eu quem propus a CPI, que tirou a equipe que estava lá. A prefeitura disse, não quero mais ser o gestor do contrato. Passou para o Estado. Oh, glória a Deus. Melhorou. Triplicou o volume de serviço pelo hospital de cirurgia. Triplicou a qualidade. Cirurgia foi o hospital que menos pessoas morreram de Covid. Cirurgia está todo no mármore. Emendas federal, o governo do estado de Belivaldo. É porque, às vezes, o governador... Veja, Belivaldo é um homem tosco, meio duro. Mas é um homem ativo. Ele fala o que anda no certo, não por quê? Como é que resolve? Não, tem que ter 2 milhões, mas só tem 1 milhão. Vamos arranjar outro 1 milhão. E reconhece. Daquele jeitão dele, mas reconhece. E até que fim saiu a reforma, né? Concluiu, né? Sim. Do cirurgia. Não, a reforma do hospital não queria que acabe, não, nunca acaba, não. Mas o fato é, o que foi que eu fiz? Eu digo, eu quero ver se a cirurgia tem um setor que são convênios. Sim. Com o IPSO, né? IPSO. E algumas outras. E o público. Eu fui ver se o público era igual aos convênios. Fui caladinho, tal, disfarçando um de tolo e olhando a estrutura. A mesma estrutura. A mesma. Comida, observei, o mesmo. Medicamento. Chamei o acompanhante. Está tomando medicamento no tempo certo? Tá. E a senhora estava tendo alimentação? Estou tendo alimentação. Falei com o funcionário, está recebendo dia? Estou recebendo dia. O 10º já pagou, já pagou. Meu irmão, dá para dar certo. Tem como dar certo. Basta querer. Não é só falta de recurso, é sobretudo gestão do recurso. Agora, é muito fácil se esconder nessa ideia de falta de recurso. Ah, tem que corrigir a tabela do SUS? Tem que corrigir a tabela do SUS, isso é óbvio. Mas é só falta de gestão? Ah, não, porque o governo do Estado encheu de dinheiro o cirurgia. E por que não encheu antes? Sabe por quê? Porque a prefeitura dizia que o Estado estava devendo à prefeitura. Eu fiz a cariação lá, eu botei Vanesca contra Gilberto, botei Vanesca contra o secretário de saúde de João, que foi da Caixa Econômica, esqueci o nome dele. Luciano Paz. Ele disse, secretário, me diga uma coisa, está todo mundo mentindo, só a senhora falando a verdade? Não. E nós pressionamos, o Ministério Público mentou e tal, a equipe que estava lá saiu. Ou seja, eu penso que se você não reconhece seus erros, suas limitações, você não avança para a mudança. Não tem esse no mundo. Isso é verdade. O vereador, a gestão do transporte público, a CPI vai sair, não vai? Como é que está esse assunto na Câmara de Vereadores? Tá, é um fogo de montura que eu montei. Veja, fomos lá, tranquilamente, para o portal da transparência da SMTT. Certo. Aí lá está toda uma atuação, educação do trânsito quase zero. Arrecadou, previu para 2022, R$22 mil arrecadação da multa. Arrecadou 27 mil. Veja, arrecadou quase 6 milhões a mais. Parece pouco, mas não é. Então tem uma volúpia de multar terrível. Para 2023 agora, a previsão são de 28 milhões quase. Tanto em 2022 quanto até agora 2023, e nenhum outro ano tem para onde foram gastos esses recursos. Zero de informação. Onde foram gastos? Não diz nada. Acabou, multas verticais, nada. E assim, que tem todo um regramento do CONTRAN sobre os recursos, que é onde é que pode usar, só pode usar em política ligada a trânsito, não pode usar para pagamento de folha de salário, tá, disso. Estou dizendo que ninguém desviou nada. Eu quero saber onde é que está o dinheiro. Mas está faltando transparência. A expressão faltar transparência, ela ainda é um eufemismo. Branda. Ainda é branda. É zero transparência. Se dissesse, não, nós gastamos globalmente
5 milhões na recuperação de vias. Pode. As vias fazem parte da mobilidade urbana. Sim. Nós investimos 1,5 milhão em política de educação no trânsito. Não tem nada. Quando eu entrei nos rádios para falar sobre Sinalizações. vertical, horizontal, todas essas teses, tem nada. Aí, quando eu entrei no rádio para falar, onde permite que nós sejamos ouvidos, ninguém entrou para me rebater. Ficaram e ligaram para um e para outro. Eu digo, entre, meu filho, eu quero ser desmentido, eu pedir desculpa. Pensa uma pessoa que sonha todo dia ser desmentido, sou eu. Você não tem? Tem ultrassom, esse dinheiro foi gastar o lugar. Eu estou doido para ser desmentido. Porque eu vou dormir mais tranquilo. E você tem certeza que a população Pronto. está tendo um Se serviço quiser de me processar, qualidade. se processe. Eu vou juntar minha moeda e pago os danos morais. Mas sabe por que não entraram? Porque não tem. Por que não colocaram depois? Que não podem colocar. Aí nós vamos agora aprovar, com o Federer, quinta-feira, agora o requerimento. Está aí. Falei com o presidente Bode para votar, porque o requerimento é um pedido de explicação. Que está na lei orgânica. Requeiro que apresente os dados, quanto foi arrecadado, que período, onde foram gastos. Tudo tranquilo, nada de pegadinha, capciosa, nada disso. Uma prestação de conta normal, Sim, né? Pois é. Aí não aprovem não. Já viu lá a frase lá de cima Ai, não aprovem não, vereadores, porque senão eu nem atingo os vereadores, que eu nunca fiz esse tipo de jogo na política. Eu acho que cada um cumpre o seu papel na história, a população escolhe quem acha melhor. A sociedade Eu faz o evito papel. muito briga com parlamentares. Colega, né? Eu acho que eu não disputo mandato com mandato. Eu disputo. Meu dever é ser fiscalizador e legislador. E mais fiscalizador que legislador. Às vezes, vereadores se escondem na legislação, que fazem um monte de lei. Que você não cumpre. Quem tem coisas aprovadas lá que a Edivaldo não está nem aí. Aí, quer dizer, nós esperamos aprovar esse requerimento para ele mandar as informações. Se ele não mandar, nós vamos convocá-lo. Se ele não vier, vamos abrir a CPI. Entendi. Hoje a gente tem 7 votos, falta um voto. Falta um. Conversando com os colegas. Estou. Agora tem uma coisa. A Bíblia diz aqui muito é dado, muito será cobrado. Sim. Se não apresentarem onde foram gastos os recursos, nesses últimos anos, nós vamos apresentar um requerimento da CPI. O vereador e a vereadora que não assinar, nós vamos ter que dizer. Claro, a sociedade precisa saber. Aí também não vou ser tão hipócrita, não. Eu preciso também ser honesto com as pessoas. Quem assinou? Fulano, quem não assinou? Está aí. E deu motivo para não assinar. Eu, uma vez, não assinei uma CPI que teve na Câmara. Eu propus uma, no meu expediente tem uma CPI do lixo. Foi quando o Ministério Público estava naquela batalha com o Mendonça Prado. Sim. Que até afastaram ele e tal, você lembra? Sim, lembro. O Ministério Público estava dentro do processo, investigando e tal e tal. Eu disse, olha, se a Câmara entrar agora, só vai atrapalhar. Porque estava avançado já, tinha pego documentos, apreensão de matéria, de provas e tal. Eu disse, olha, eu não vou entrar nesse processo agora. Se a gente tivesse entrado antes do Ministério Público, mas agora não vai. O que a gente vai contribuir? O que uma CPI faz? Você produz a possibilidade da denúncia e entrega ao Ministério Público. Quem oferece denúncia é o Ministério Público. E nesse mesmo período nós criamos a CPI dos hospitais filantrópicos. E o processo está avançado, já tinha produzido muitas provas Eu fui robustas. criticar, mas eu disse na TV Atalaia, me permita falar o nome. Fica à Disse na vontade. TV Atalaia, disse onde eu estava em entrevista que eu sou um assumido. Se eu não vou entrar nessa. A vereadora Emília Sperni, eu digo, eu não vou entrar. Eu não vou assinar, porque eu acho que a gente não vai contribuir e vai parecer demagogia. Aí ninguém precisa ser pai da criança, já está andando, né? Quando eu propus aos hospitais, o Edivaldo me chamou lá, não apresente, você vai dar. Eu digo, meu irmão, não é contra você, não. Na época havia 2.000 pessoas esperando cirurgia no hospital de cirurgia. 2.000 na fila. Absurdo. Eu disse, não, eu vou fazer alguma coisa. Você acredita que Aracaju chegou a ser a 4ª cidade do Brasil que mais apontou membros inferiores? Pé, canela, tudo. Diga por quê? Porque não tinha nem a consulta, nem as cirurgias vasculares. Eu estou falando em quantidade, não é proporcional, não. Se você comparar Aracaju aos tamanhos das cidades que tem no Brasil, como capital, nós somos a penúltima.
menor. A penúltima é Florianópolis, a última é Florianópolis. Cidades, sei lá, São José do Rio Preto tem mais gente. E você vai, a gente era a quarta cidade. Em quantidade. Que gente perdeu perna nessa cidade. Dá para fazer um filme, rapaz. De gente que merece ser indenizado, porque não tinha consulta vascular. E essas coisas de vez, se você não fizer, não tem bom hábito, dá gangrena, perdeu. Você não cuida mais. Tem que amputar. Você imagina que um pai seu, que um irmão seu perdeu a perna, porque não tinha uma consulta. Meu irmão, a gente fica vendo aquelas histórias da Segunda Guerra, né, das pandemias que o mundo já passou. A gente vive ciclos constantemente na saúde no Brasil de coisas parecidas. Você acredita que o câncer de intestino está entre os 10 que mais matam no Brasil e Sergipe está entre os primeiros? Sabe por quê? Agrotóxicos desenfreados naquilo que a gente consome. Sabe quem fiscaliza? Quase ninguém, meu irmão. Você vai nos interiores, não tem fiscalização quase nenhuma. Os cabas botam de rodo. Quem produz mais? Eu sei que eu tenho colegas que plantam, compram, e notas, e sai Isaac, vai ver isso, não é verdade? Aí você come a batata, come uma alface, tem agrotóxico, aí você não estou comendo saudável, alimentando bem. Você está adquirindo quase 2 litros. São os dados apresentados por essa turma que milita nessa área da medicina, da fitoterápica. E você vê que os dados batem. O doutor Dessotério disse, Isaac, eu fiquei impressionado. Foi lá os dados da Dessotério, da Secretaria de Saúde. Sim. Um homem de bem não passou nem 3 meses, saiu logo. O Dessotério saiu logo. Que enfrentou o sistema. Pessoas morrendo. E o que é não câncer no intestino. A pessoa fica achando que foi infelicidade. Foi não, meu irmão. Foi provocado. A gente come, em tese saudável, e come muito mal. Aí pergunto, quando é que você foi numa feira e tem uns fiscais com equipamentos? Olha, nós vamos recolher aqui um alface, vamos recolher uma couve, um tomate e tal, e vamos anotar. Nós não queremos nada com você. Você comprou da onde? Aí eu comprei de São João, peraí. Tá lá, acima da média. Quem foi? Vamos lá. Prender. Tal. Não faz. Quando você viram isso? Não tem. Aí você inocentemente chega na feira, feliz da vida com o filho. Filhos, vamos comer bem. Tomate com agrotóxico. Pesado. Coentro é de dar dó. Repolho é uma flor. Tudo que desce, ele fecha ali dentro, naquelas camadas. Quando ele fecha aqui, está lá dentro. Aí você corta para o seu filhinho, sua esposa, come. Feliz da vida, agrotóxico. Tem política de sanitária na Caju? Zero. Verdade. Isaac, a questão do trânsito. Você defende que o trânsito ele passa por um processo onde o condutor e o pedestre também, eles sejam educados e por conta de uma indústria de multas acabe, né, afetando o bolso do contribuinte. De que forma você encara isso e de que maneira você quer desnudar a SMTT? São alguns pilares. Veja, primeiro, a gente perdeu um bom momento quando o Ludovice foi secretário de transporte. Talvez eu, que não seja dessa época, que é mais novo do que eu, ele foi secretário de Marcelo Deda, saudoso Marcelo Deda. Ele era de Brasília, você lembra? Lembro. E ele fez uma campanha aqui de educativa muito bonita. Ele tinha participado da administração de Brasília, que era aquele dedinho para passar. Hoje algumas pessoas ainda fazem isso. Sim, o sinal. E a gente começou a conseguir uma relação de respeitabilidade dos veículos, dos motoristas, em preferência do pedestre, que na lei tem preferência no trânsito. Ficou bonito isso. Já se dava em vários locais. Uma pessoa, duas, fazia Era assim, bacana parava. isso. Rapaz, estava dando orgulho para a gente. Eu ainda uso, viu? Ontem eu ainda usei para atravessar o sinal. Então, saiba que isso é uma herança desse movimento. Diziam-se até na época que era porque o nome dele era Marcelo Deda, era uma referência? Uma referência subliminar. Mas
O fato que ele conseguiu implementar, ele colocou aqui com o Marcelo Deda, na época ele era prefeito de oposição ao governo, que era FHC. Sim. Depois que Lula entra. As camadas de asfalto que o saudoso Marcelo Deda começou a colocar em Aracaju era de uma espessura extraordinária. Qualidade do asfalto. Meu Deus. Eu disse, agora vai. Então eu comecei a andar de moto, comecei a parar também, porque a gente começou a ficar orgulhoso, né? Isso era publicado e a gente já estava entre as cidades mais educadas do Brasil. Aí, meu irmão, de repente, Marcelo Deda decide ser candidato a governador. E aí o cara vai embora e blá, 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 fim das contas. Não era um projeto de Estado, de ente. Era um projeto de uma figura que peitou e levou na tora. Quando o homem foi embora, foi se dissipando já no governo Marcelo Deda, Edivaldo Eito acabou. Hoje, se você bobear e botar a perna, meu amigo, você é arriscado perder a perna. Porque é a lei da selva. Nós temos um dos piores trânsitos do Brasil, do Aracaju. Estamos falando de uma capital, né? Que em tese tem pessoas com quantitativo maior de formados, que a classe média detém o maior quantitativo de carros e a classe alta. Ao contrário, você vê famílias de pai com crianças numa velocidade, porque a gente perdeu o viés da conscientização. A educação é um dos instrumentos que você tem para superar a violência. E a SMTT, ela compactou com isso. Você chega na esquina, tem 3 pessoas com um tamborzinho, pum, 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 uma faixa, respeito o trânsito. Meu irmão, em pleno século XXI, a gente com tamborzinho, com todo respeito aos artistas, isso dá certo, meu amor de Deus. Complicado. Entendeu? Aí, esse é um pilar. O segundo é que o transporte coletivo é muito ruim. De péssima qualidade. Por 2 motivos. Primeiro, ele não se sustenta mais, porque o custo dele é maior do que arrecada. Parece mentira isso, né? Quando eu falo isso é um escândalo, mas é isso que eu entendo. Sem subsídio não se faz mais transporte público no Brasil. No mundo. A cidade da Europa, que a passagem é quase de graça. Por quê? Porque quem subsidia é o Estado. Em São Paulo, capital, quase 5 bilhões por ano é injetado no transporte. Porque só com a tarifa você não paga. Aqui a gente paga uma tarifa cara, os ônibus estão cheios no horário de pico, entre 10 e 11h30 quase não tem passageiros, reduz-se a frota. 3 empresas comandam o processo aqui. Só uma é superavitária. Por quê? Pode dizer o nome? Pode, aqui A não empresa tem Atalaia, censura. porque ela tem capilaridade em Belo Horizonte, ela tem em Recife. Então, ela consegue fazer o jogo do equilíbrio financeiro. A Modelo está quase falida. A A Progresso, a Antiga Ralha, vamos usar o nome antigo, a Antiga Ralha e a Progresso. As duas com salários atrasados, pagando por dia a trabalhador. Arrecada, rapaz, é deprimente. O trabalhador recebendo com nota de R$2 de moeda, aí o dia recebeu, aí quanto é que a gente deve a você? 2 salários, então leva aqui 3 dias, 10 dias. Meu irmão, sem subsídio não resolve. Se aumentar a passagem, já é caro demais. O cidadão não aguenta mais. Quer dizer, veja como está caro. Se 4 pessoas ligarem para um aplicativo, sai 50% mais barato do que você pegar um transporte coletivo. Sim. Então, pragmaticamente, na prática, está mostrando que está caro, não é isso? É. Sim. 2 pessoas juntarem ali no Pão do Mundo, que não se conhece, não confia, e vai para onde? Vai para ali, eu estou aqui no Bugio, vou para o terminal do dia. Olha quando dá R$11, é melhor a gente pagar aqui e pegar nós 2. 3, já sobrou dinheiro. Compreenderam? Então está caro, não está caro? Tá. Sim. Mas também está caro o pneu, o combustível, a mão de obra, que tem todas as obrigações sociais. Ou seja, o sistema se desregulou e a União não quer bancar o processo. E, para piorar, a administração da SBT é muito ruim. Então, você faz toda essa equação. Um cara que não entende de nada de trânsito, que é Renato Teles. Nada. De onde aquele rapaz apareceu, todo mundo sabe de onde ele apareceu. De onde? De onde? Ele é casado com a irmã da mulher de Edivaldo Nogueira. Com o cunhado. É o QI.
quem indica. E ele está lá fazendo um monte de coisas que não vai para lugar nenhum. Eu nunca ouvi um vereador falar bem sobre... Essa parte. Não, se você, O quando superintendente. você ouvir, vá ao médico. Sua mente não tá muito boa, não. Porque na tribuna nenhum nunca falou. Só teve na Câmara uma vez. E eu lamento porque a Câmara não enquadrou esse rapaz. Eu estou esperando o processo. Vai ter CPI? Eu não vejo da saída. Se a Câmara não aprovar a CPI, ela vai se desmoralizar. Em qualquer canto, se você for na OAB, no Ministério Público, falar com as pessoas, do intelectual ao mais simples. Isso é uma inoperância sem tamanho. Porque você não pode, a partir dos problemas, ser abandonado na administração do processo. Sim. Então, mas você percebe que há falta de ações, de um projeto coordenado, não é um projeto coordenado, é uma instituição que arrecada, e arrecada muito bem, que você não sabe onde é que estão esses recursos. Se pegar dinheiro da multa, vocês vão investir nas empresas, vão baratear a passagem, vamos repassar um subsídio e vamos melhorar o trânsito. Olha, o ônibus não pode ter mais de 5 anos, porque ele já está aí carcomido, deteriorado. Tem que ter ar-condicionado. E nós vamos entrar com tanto por cada empresa. O cidadão do senso comum não entende isso. Ah, vai dar dinheiro. Tem que dar para baixar a passagem. Você não baixa o valor da tarifa. Pode? Usando uma linguagem simples. Você vai baixar o valor da tarifa. Entra com um recurso subsídio, como São Paulo faz, como Roma fez, e reduz o valor da tarifa. E aí você tem um serviço de qualidade com redução. Por que não faz? Onde é que está o dinheiro? Entendeu? Então, na verdade, tem recursos. O que está por trás disso é má gestão. Para ser bom, viu? Até que se prove o contrário. Que até que se pode contar todos são inocentes. É verdade, né, Nubem? Mais cedo, o Nubem tinha até comentado que antes o aplicativo, você ficava no ponto de ônibus ou em casa esperando o ônibus passar no horário certo. Sim. E você ia para o ponto já sabendo que o ônibus estava próximo. Hoje já parece que não funciona mais, né? Para você encontrar o que funciona no trânsito de Aracaju é muito difícil. Qual seria a melhor solução na sua visão? Mudar a equipe por completo. Tem hora Primeiro passo. Não, tem hora que é como futebol. O técnico é bom, ele é inteligente, ele é de bem, e o time não decola. Muda a equipe técnica. Não aceitou a máquina. Esse rapaz que aí está, não serve. Eu sou o prefeito, chegava lá, dava um abraço nele, ser meu filho. Eu lhe dei um tempo demais para você botar uma equipe aqui que desse resultado. Vou trazer um especialista de uma cidade que é referência. Onde é? Curitiba? Eu trazia. Qual o problema? Fazer o estudo. Por que eu não posso trazer? É tão comum isso no mundo. A China faz isso o tempo todo. O brasileiro criou uma experiência, eles compram. Contrata a preço de ouro, venham para cá. Só a gente que tem essa crise de consciência. Eu não posso, não tem não alguém aqui, não. Não tem não, né? Vamos trazer uma pessoa de fora, uma equipe, traga a equipe toda. Eu vou botar a equipe toda. Bah. É porque eu não posso gastar mais até do que posso, né? Não, aí a ideia é assim, eu vou assinar um atestado de incompetência. Você já assinou, meu irmão. Qualquer pessoa do senso comum sabe que o trânsito da Aracaju é caótico. O Getúlio, ele faz parte do CEPUM. Eu fiz uma sessão especial, comemorando o dia dos assistentes sociais. E ele chegou todo molhado, porque dentro do ônibus chovia. Dentro do ônibus chovia. Brincadeira. Eu fiz até um vídeo com ele, meu Deus do céu. Então é isso, tem um trânsito caótico. Muda a equipe e se pensa em ações contundentes para poder minorar a situação. Com contrapartida, não é só chegar a dar dinheiro. Você acha que o trem seria uma solução para amenizar o trânsito, levando de uma ponta a outra os passageiros em horário de pico? Por exemplo, em Eu já sonhei muito com isso. Santos, sabe? São Vicente funciona. Eles fizeram uma reforma, né, na malha viária deles lá e colocaram o trem elétrico lá e funciona. E reduziram até a questão da passagem. Seria mais ou menos essa solução assim aqui em Aracaju? Vou te contar uma coisa. Você sabe que eu tenho até evitado algumas entrevistas, porque eu falo muito o que penso. Mas Eu aqui também você fica à tenho vontade. Tem retaliações. Veja, todo mundo sabe que o sistema de trânsito foi financiador por muito tempo de políticas no Brasil todo. Todo mundo sabe disso. Não estou dizendo que financiou campanha de ninguém neste momento, que não tenho prova, nem quero saber dessa história. Não vou virar nenhum tipo de
de faro fino daquele cara que sai procurando. Eu não quero essas coisas na minha vida. Então, quer queira, quer não, as empresas têm poder ainda. São estruturas que se permeou dentro do Estado brasileiro. O que você propuser, haverá uma contraposição. Entendeu? Quem está nos ouvindo está entendendo o que eu estou falando. Sim. Haverá uma contraposição. Ah, vou criar a BRT, mas não vai criar nada. Sabe por quê? Eles não vão deixar. O sistema não deixa. Não deixa. Aí quando é que vai romper isso? Eu não sei mesmo. Porque a gente não está conseguindo resolver o trivial. Porque você teria que pegar toda essa estrutura nova que você está pensando. Porque me doeu muito quando eu vi ali eu chamo até os de Rio de Janeiro. Toda aquela malha ferroviária. toda pronta, rapaz. Claro, um ajuste ou outro. Podendo ligar do bugio, sabe, até lá o terminal dele. Meu Deus, eu sonhava muito com isso. A gente ter alternativas. A própria navegação de cabotagem, né? Sim. Do Rio Sergipe, porque ele é propício a isso. Eu falei, a gente tem tudo para ser belo demais. Você tem que ter um ônibus, você tem aquela via como você propôs, seja BRT, VLT, o que for. A gente abriu mão de tudo isso. Aracaju, uma cidade ultrapassada. A gente vai abrir agora uma paralela, uma perimetral, oeste, se não me engano, para quem sai de lá. Do Lamarão. Nada até contra, o bugio. Nada contra. Mas vai desafogar qual trânsito? Sei. É bom, todo avanço é bom, porque você faz uma avenida, ali vem novas casas e tudo mais. Mas, veja, a Tancredo Neves, ela melhorou muito depois que a obra foi feita pela prefeitura, que enchia de água ali e tal. Por isso que eu ainda coloquei a prefeitura como a gestão número 6, falta 6. Então eu reconheço que melhorou muito aquela ali Maria Gorda ali, não é? Sim. Isso. Muito, tipo o Edvaldo Nogueira da época lá, que a gente conversava muito. É Dom Luciano ali agora, né? Dom Luciano, tudo ficou o antigo pau-ferro, né? Isso. Muito bem. Então o trânsito relativamente está fluindo. Mas o maior impacto é em direção ao centro. Se a ideia dessa perimetral é sair mais ou menos lá na saída de Aracaju, eu fico perguntando, quem é que vai fazer a opção de ir para lá para depois voltar para Atalaia? Não sei. Não sei se isso é a solução. É um avanço, porque tudo que moderniza. Mas você tem coisas muito pequenas, muito... É uma obra no valor aproximado de 45 milhões, né? Quer dizer, acho que é isso. A obra tem empréstimo, nós aprovamos, mas porque... Isaac, você muda de partido, você coloca seu nome para ser candidato na chapa majoritária, você já tem uma sigla partidária para ser candidato no próximo ano? A gente está conversando com muitos setores da chamada centro-esquerda, né? Nós estamos tentando encontrar uma alternativa. Os nomes que foram colocados aí não foram muito bem aceitos, com exceção da vereadora Emília, que conta nas pesquisas com um número bem respeitável, em torno de 26% a 28%. Mas ela não conseguiu ainda se desvencilhar da solidão. Ela não conseguiu montar um grupo. Pessoas que da política, abraço, né? Honestamente, que adiram um processo de uma renovação. Tenho conversado com ela muito sobre isso, né? Eu acho que nós estamos numa época muito de quebra de paradigmas, de ficar nesses conceitos, direita, esquerda, e temos um projeto de transformação para Aracaju. Onde é que a Edvaldo avançou nisso? Pronto. Queremos avançar na saúde, nisso. Então, eu acho que ela não conseguiu ainda. Eu falei isso para ela hoje. A senhora continua só. Só é bom que você, em tese, não se suja, mas, em compensação, você fica isolado. Eu lembro muito de uma parábola daquele conselheiro que saiu do Tribunal de Contas, o baixinho... Idegardes Azevedo. Não, o recente, o Clóvis Silveira. Clóvis Silveira. Eles têm que fazer como as garças. Elas andam no meio uma da outra, elas não melam as penas dela. Por exemplo, toda garça é toda branquinha. E ela come e vive no mangue ali, você não vê ela se sujar. Então, quem está na política passa por lamaçais, mas tem que ter a capacidade de não se sujar. Aquilo ficou na minha cabeça
como um martelete. Mas daí você não pode querer expurgar todo mundo perto de você. Ah, fulano sofreu um processo, mas foi absolvido? Foi. Ah, fulano não é tão bom assim. Você não está no céu, meu filho. Minha filha, eu estou no céu. O céu não é aqui. O mundo perfeito só existe na concepção cristã que eu acredito. Agora, não é aqui. Jesus que não era aqui. O mundo está posto no maligno. Então, portanto, por que eu vou achar que vou estar nesse mundo e vou me cercar de um monte de pessoas puras? É um equívoco. Então, acho que a mente dela permeia essa ideia da limpeza e tal e tal. Tem que agregar firme nas suas convicções. Sim. Olha, eu defendo isso, eu não me corrompo, tal e tal. Então, se ela puder fazer isso, ela vai avançar. Você iria para o PSOL? Tem a rede, não é? Que nós Sim. temos convite. Temos uma conversa conversamos um pouquinho com o Sônia Mire, que é do PSOL. Conversamos Cidadania também, né? É esquerda, né? Tem que estar mais. O Partido Verde, a gente conversou. Partido Verde. O PSB conversou com você? Conversamos com o Valadares Filho, ele nos convidou também. Agora, a gente, por enquanto, a lógica é ser candidato à reeleição. Não era o que eu queria, sinceramente. Mas eu fui impedido de ser candidato praticamente a deputado e isso me machucou muito. Eu sou mais a favor de que o político só tenha 2 mandatos repetidos. Certo. Mas, infelizmente, eu não pude cumprir essa minha convicção. Porque amarras me prenderam para poder não ser. Né? E depois a gente conversa mais sobre isso. Mas a ideia é esperar um pouco, ver qual é o cenário e ver o que é que a gente se propõe. Eu não gosto de dizer assim, o que é que a população quer de mim. A população quer de mim aquilo que eu me propuser. Eu não tenho essa ideia egocêntrica, né? Não, esperar o que a população quer de mim. Quem disse que eu vou chegar e a população vai se reunir? A população vai se reunir e dizer, olha, eu quero Isaac prefeito. Mas por ninguém é isso. Se você não colocar seu nome à disposição, ninguém vai saber. Exatamente. Então, eu gostaria muito de disputar o cargo majoritário. Que eu acho que eu já cumpri minha tarefa. Mas também eu não posso abandonar a política para sair com o cara derrotado. Olha, eu estou com um debate de ideias com o prefeito o tempo todo. Se eu vou para casa amanhã, vai dizer, ele foi derrotado. Você aceitaria ser vice de Emília? Ou aceitaria Emília como vice? Vice-versa, aceitaria. Emília é uma pessoa correta, pessoa de bem. Ideias diferentes de nossa não nos tornam inimigos. Uhum. Emília é uma pessoa de bem, quer o bem. Agora, na vida política, você tem que ter coragem de desagradar algumas pessoas. E tem custo sobre isso. Eu recebo chacotas, eu entro em lugares que as pessoas me dão as costas, que eu briguei com o Edvaldo Nogueira, eu recebo piadas nas redes sociais o tempo todo, que eu sou do partido que o prefeito é, e eu vou vivendo. Ora, se o apóstolo Paulo disse que ele era uma imitação de Cristo, ele apanhou mais do que pandeiro e samba, quanto mais eu. Onde ele ia, pau e apóstolo Paulo está no pau e apóstolo Paulo. Então, o meu sofrimento é bem menor do que o apóstolo Paulo. Vamos agora para o nosso quadro Pinga Fogo. Edvaldo Nogueira. Começou. Tergiversador. Luiz Inácio Lula da Silva. Um revolucionário no seu tempo. Delegada Daniele Garcia. Uma joia que está se perdendo. Delegado Alessandro Vieira, senador da República por Sergipe. Um adolescente na política. Ex-governador João Alves Filho. Uma personalidade a ser estudada. Goemski com a hegemonia cultural. Tem mais recentes que precisam de maior aprofundamento. A política precisa ser feita com Decisão de ideias. Isaac Silveira por Isaac. Porque tive fome, me deste de comer. Porque teve sede, me deste de beber. E quando fizemos isso, Senhor, quando a um dos meus pequeninos fizeste, a mim fizeste também. Vereador, muito obrigado por sua participação aqui no programa Na Berlinda. Suas respostas foram bem esclarecedoras. Você, ao contrário de como você definiu o prefeito Edvaldo Nogueira, você não tergiversou, não fugiu e
encarou frente a frente as nossas perguntas. Wilker? Bom, Nubem, obrigado mais uma vez participando da Berlinda contigo. Isaac, obrigado por atender nosso chamado aqui, né, na Berlinda. E sempre humilde. Continue assim e Deus te abençoará, meu irmão. Nubem. Quem nasceu no bairro industrial volta... É sempre vencedor. Então, quero agradecer por demais a vocês. Quer dizer, foi muito aprazível, foi muito legal. E dizer que todos nós somos um mundo de ideias, algumas reais, outras sonhos e quimeras, mas eu não perco nunca essa ideia de que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Sim. Quando a gente perder esses dois sentimentos mais prementes do ser humano, é hora de parar na política. Eu ainda tenho muita fome e sede de justiça. Nós merecemos um mundo melhor. E você que acompanhou essa entrevista, não esqueça, se inscreva, deixe seu like, compartilha. Isso ajuda a impulsionar o nosso canal, porque o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e merece ser distribuído para muito mais seguidores. Todos vocês, um abraço e até o próximo Na Berlinda. Tchau.